Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício que vai envolver equação diferencial exata. Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, olha só. Resolva a equação diferencial e está aqui menos x quadrado y quadrado seno de x mais 2 vezes x y quadrado cosseno de x multiplicando dx mais 2x quadrado y cosseno de x multiplicando dy, isso aqui igual a zero. Vamos ver que esse tipo de equação aqui vai ser uma equação diferencial exata e vamos resolver. Mas antes eu vou pedir para você pausar e tentar. E depois você compara o que você vai fazer com a minha resolução. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. No momento que estou gravando essa videoaula, estamos rumo a 100 mil inscritos. Aproveite também, se você puder ajudar o professor que está lhe ajudando, faça uma doação via Pix, na descrição do vídeo tem lá o link. Vamos lá. Para a gente ver se isso aqui é uma equação diferencial exata, a gente tem que ver o seguinte. Essa expressão que multiplica dx, vamos chamar de uma certa m de xy. E essa expressão que multiplica dy, vamos chamar de uma certa n de xy. Para ser uma equação diferencial exata, precisa acontecer o seguinte. A derivada dessa m em relação a y tem que ser igual à derivada dessa n em relação a x. Veja que fica trocado em relação à variável que multiplica o diferencial. Ó. Essa expressão toda é em relação, multiplicando dx, e eu vou ter que derivar em relação a y. Já essa expressão toda é multiplicando dy, e eu vou ter que derivar em relação a x. Então veja que está trocado aqui. Quando isso aqui acontece, nós vamos ter uma equação diferencial exata, e a solução vai ser do seguinte formato. Vai ser uma certa função f de xy igual a uma constante c, onde essa função f é de tal modo que a derivada dela em relação a x, deixa eu botar aqui de novo, em relação a x, me dá essa função daqui, ó, a minha m de xy. E a derivada dessa função em relação a y me dá o meu n de xy. Veja que a função f, que vai fazer parte da solução que eu estou procurando, a derivada dela em relação a x, que é aquele termo m de xy multiplicando o dx. E a derivada da função f em relação a y é aquele termo n de xy multiplicando o dy. Então veja que quando a gente está falando da função, que vai ser parte da solução, né? A derivada dela em relação à variável x, ela coincide com aquele termo, aquela expressão multiplicando o dx, e a derivada em relação a y vai coincidir com aquele termo todo multiplicando o dy. Já quando a gente vai conferir que é uma equação diferencial exata, veja que tem que fazer trocadas variáveis, né? Então tem que tomar cuidado com isso para não confundir. Bom, então vamos primeiro verificar, né, se de fato vai ser uma equação diferencial exata, para daí a gente poder fazer a solução. Então vou ter que pegar aquele meu m ali, né, vamos derivar a nossa m em relação a y, desculpa, né, ó, aqui em relação a y, porque a expressão multiplicando dx, eu quero derivar em relação a y. Bom, em relação a y eu tenho que considerar o meu x constante, né, então ó, tudo que tiver x, os termos envolvendo x a gente considera como constante. Então vamos lá, essa primeira parte aqui, ó, seno x menos x quadrado vai ser considerado constante, e eu vou ter que derivar só esse y aqui, ó. E a derivada de y ao quadrado vai ser como se fosse algo do tipo u elevado a n, né? E a derivada disso, pela regra do tombo, esse n desce, então fica n, e fica uma potência a menos aqui, né? Então fica n menos 1. Regra da potência, ou regra do tombo para derivar. Tranquilo, você já deve ter visto isso aqui em cálculo 1, né? Quando você estudou. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, 2y, e eu já tinha esse menos x quadrado e esse seno de x, então vai ficar menos x quadrado, vou botar logo o 2 aqui na frente, né? Y, opa, ó, seno de x. Então aqui eu só fiz arrumar, tá vendo? Porque aqui vai aparecer 2 vezes y, então já botei o 2 multiplicando aqui, tá vendo? E o y ficou aqui, tá? Bom, agora esse termo em relação a y, o que é que vai acontecer, ó? Aliás, vou até colocar organizado aqui para você depois identificar, ó. Eu derivei esse y ao quadrado, ficou 2y. E aqui, seno de x. Agora aqui, ó, 2x, vou derivar esse y ao quadrado, vai dar de novo 2y, e eu tenho aqui cosseno de x. Então, no final, o que vai ficar? Vai ficar assim, menos 2x quadrado y seno x, né? Que eu pego esse 2 aqui e boto no início da expressão, né? Para arrumar. E aqui vai ficar o quê, ó? 2 com esse 2 vai multiplicar, vai ficar 4. Então, vai ficar 4xy cosseno de x. Então, essa expressão é a derivada do m em relação a y. Agora, vamos fazer a derivada do n em relação a x, para ver se o resultado final dá o mesmo, né?
Bom, então derivando em relação a x, o meu y vai ser constante, então esse y aqui eu considero como constante. Eu vou ter um produto de funções envolvendo x, então tenho que usar a regra do produto aqui, né? Então vai ficar assim, ó, ao derivar eu vou ter que derivar o meu 2x quadrado, né? Linha, e vou conservar o meu y cosseno de x, depois mais. Aí eu posso agora conservar o meu 2x quadrado, né? E derivar o meu y cosseno de x, linha. Como é que vai ficar isso aqui? Aqui vai dar 4x, y, cosseno de x, né? Porque derivando 2x quadrado, o 2 desce, vai multiplicar pelo 2 que já tinha, vai ficar 4. E o quadrado que aparece aqui, né, no x, diminui 1, então ficou só 1 aqui, ó. Então por isso que ficou só 4xy cosseno x. E a outra parte, ó, considerando que y é constante, lembra disso? Vou derivar só cosseno de x. A derivada de cosseno de x é menos o seno de x. Então vai aparecer um menos aqui, ó, na frente, que era mais 1, né? O mais 2. Quando você multiplicar pelo menos, lá do menos seno de x, vai aparecer então menos. Então vai ficar 2x quadrado, y, né? Que é constante aqui, considerando que eu estou derivando em relação a x. E aqui fica seno de x. Bom, comparando as duas expressões, né? O que a gente obteve? Que de fato dá a mesma expressão, ó. 4 vezes xy cosseno x, confere aqui, ó, 4xy cosseno de x. E menos 2x quadrado y seno x, confere aqui, ó, menos 2x quadrado y seno de x. Então realmente aconteceu a nossa derivada da função em relação de n em relação a y deu igual a derivada da função n em relação a x, né? Que era o que a gente tinha aqui, ó, essa parte. Então vai ser uma equação diferencial exata, está conferido aqui. Ótimo. Uma vez que isso aqui está conferido, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar a função f de xy e igualar a uma constante c, né? Essa vai ser a solução. E essa função f ela é de tal modo que a derivada dela em relação a x me dá a expressão para m, né? E a derivada de f em relação a y me dá a expressão para n. Tá bom, então vamos colocar, deixa eu colocar um pouquinho aqui para cima para ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo escrever aqui, ó. Acho que eu não vou conseguir, daqui a pouco eu volto então para cá para cima. Olha só, a minha derivada da função f que estou procurando em relação ao meu x coincide com a minha m de xy, tá? E quem é que vai ser a minha m de xy? Vamos lá, ó. Menos x quadrado, y quadrado, seno x. Então aqui aparece menos x quadrado, y quadrado, seno x. Menos x quadrado, y quadrado, seno x. Depois aparece mais 2xy quadrado cosseno x. Então, mais 2xy quadrado cosseno x. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, menos x quadrado, y quadrado, seno x. Confere. Mais 2xy quadrado cosseno x. 2xy quadrado cosseno x. Beleza, isso mesmo. Então, eu tenho que fazer a minha derivada da função f em relação a x, tem que dar isso aqui, né? Que é a nossa n. Bom, como é que eu resolvo isso? Vamos integrar, né? Em ambos os lados dessa equação aqui, ó. Eu vou integrar em relação a x. Então, vai ficar a integral da derivada da função f em relação a x. E eu derivo, ou eu integro em relação a x, então tem que botar um dx aqui. Desse lado a mesma coisa. Eu vou integrar isso aqui tudo. X quadrado, y quadrado, seno x, mais 2xy quadrado cosseno x. E vou integrar em relação a x, então vou ter um dx aqui. Bom, no primeiro membro, nós temos a derivada da função em relação a x e depois eu estou integrando em relação a x. Então, se eu derivo em relação a x e eu integro em relação a x, ao mesmo tempo, usando aqui o teorema fundamental do cálculo, isso vai dar a própria f, né? Então, isso aqui vai aparecer a nossa f de xy, tá? Do lado de lá, olha só, nós podemos separar essa integral em duas, porque nós temos aqui uma soma, né? Então, é a mesma coisa eu fazer menos x quadrado, y quadrado, seno de x dx, e aqui mais integral de 2x, y quadrado, cosseno de x dx. Beleza, então nós temos duas integrais para resolver aqui. Tá, vamos ver a primeira integral aqui. Bom, nessa primeira integral, nós temos o que? Nós temos um produto de funções. Lembrando que como eu estou derivando, como eu estou integrando em relação a x, esse y quadrado é constante, tá? Então lembra disso. Isso aqui a gente pode então resolver utilizando integral por partes, tá? A gente pode colocar u como sendo, por exemplo, esse termo que é menos x quadrado. Esse y quadrado é constante, então não vou nem me preocupar com ele. E vamos botar então o nosso dv, tá?
como sendo o seno de x dx. O seno de x dx, tá? Aqui, ó, como esse y quadrado é constante, é como se eu já estivesse colocando assim, ó. Eu já estou considerando que eu posso colocar fora da integral, né? Já que ele é constante, olha só. Então é como se fosse isso, ó. Y ao quadrado aqui, tá vendo? E aí eu peguei o meu u como sendo isso e o meu dv como sendo isso daqui, tá certo? Bom, então vamos só arrumar aqui, ó. Menos x quadrado assim, ok. Então olha só, vamos agora fazer, né? Como é que vai ficar? Se aqui é u é menos x quadrado, então o meu du vai ser menos 2x dx, ok. E o meu dv, sendo o seno de x dx, quem é que vai ser meu v? Bom, eu tenho que derivar e tem que me dar isso, né? Então o que eu preciso colocar aqui é menos o cosseno de x. Por que menos o cosseno de x? Porque a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. E aí quando você bota esse menos na frente, vai fazer jogo de sinal, né? Ou seja, se eu tenho menos o cosseno de x e eu for derivar, vai aparecer menos, aí a derivada do cosseno de x é menos o seno de x, ó, cuidado para não errar o jogo de sinal. Então, a derivada do cosseno é menos o seno de x, tinha esse menos na frente, que é constante, né, na derivada aqui, e aí menos 1 vezes menos 1 aqui vai dar mais, né, e fica seno de x no final das contas. Então, fica desse jeito. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? A nossa f de xy vai ser igual a, olha só, utilizando a integração por partes, tem que ser uv menos vdu, né? A integral de vdu, desculpa. Então, o que vai aparecer aqui? Olha só, nós vamos ter, lembra que tinha esse y quadrado aqui, tá? Que está multiplicando o resultado dessa integral, certo? Então, olha só, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter o y ao quadrado multiplicando uv, tá? A integral de uv, então vai ficar, integral de uv não, gente, desculpa, é uv direto. Então vai ficar, vou botar entre colchetes aqui, menos x quadrado multiplicando por menos cosseno de x. Depois nós vamos ter, bota aqui, ó, menos o cosseno de x. Depois nós vamos ter menos a integral de vdu. Então vai aparecer menos o cosseno de x vezes o nosso du, que é menos 2x dx aqui, tá? Vamos botar assim. Beleza, então ó, vdu. E aqui fecha o colchete, né? E o que acontece? Como você já fez uma integração aqui, né? Nessa integração por partes, e você integrou em relação a x, então o que vai ter de constante de integração é alguma função aqui que depende de y, tá? Por que uma função que depende de y? Bom, porque como na sua integral ali você tinha termos x e y, né? Na nossa função lá f, e você está integrando em relação a x, então o que sobra é alguma coisa que depende só de y. E aí, claro, se é alguma coisa que depende só de y e você deriva em relação a x, o y é constante, nesse caso, e aí fica zero. Então, por isso que nessa integração aqui, vai ter alguma coisa aí de constante de integração, que vai ser uma função que depende de y. E aqui, ó, essa integral não tinha resolvido ainda. Veja que essa parte que eu estou fazendo é só para resolver essa integral aqui, ó. Por enquanto, ó, essa integral aqui que eu estou fazendo integração por partes, que é esse esqueminha aqui, tá vendo, ó? Então, como eu não fiz nada ainda para essa segunda integral, eu vou só repetir. Mais a integral de 2x y quadrado cosseno de x dx. Ok, tá bom. Vamos continuar nossa solução aqui. Então nós vamos ter uma f de xy que é igual a... Bom, fazendo um jogo de sinal que vai dar mais, né? Porque é menos e menos. Então vai ficar menos 1 vezes menos 1, que é mais 1, né? E tinha esse y quadrado. Então dá para arrumar isso aqui e ficar assim, ó. X quadrado, y quadrado, cosseno de x. Só coloquei o x na frente, né? X quadrado. Multipliquei esse y quadrado aqui. E do lado de cá vai aparecer, olha só, y quadrado vezes esse menos integral aqui, vai ficar menos y quadrado integral de menos cosseno de x com menos 2x. De novo, vai ter jogo de sinal, vai ficar mais. Então vai ficar 2x cosseno de x dx, tá? Cuidado com o jogo de sinal aqui, ó, que esse menos antes da integral foi do processo de integração por partes. E aí esses menos aqui que aparecem nas expressões, né, quando você fizer jogo de sinal, fica mais. Beleza, então esse termo todo aqui, multiplicando y quadrado. Aí tem ainda esse nosso termo que depende de y, né, que já está fora aqui da integral, mais essa integral aqui que é o seguinte, ó. Olha que interessante, y quadrado não é uma constante em relação a essa integral, né, porque eu estou integrando em relação a x. Então se eu colocar aqui, ó,
y quadrado, né? Vai aparecer 2x cosseno de x dx. E eu pude fazer isso porque y, essa expressão que depende de y, né? Que é y quadrado, é constante quando eu estou integrando em relação a x. Então olha o que vai acontecer. Vai acontecer uma coisa que vai ser bem útil para a gente. Ó. Veja que aqui aparece menos y quadrado integral de 2x cosseno x dx. E aqui aparece mais y quadrado integral de 2x cosseno x dx. Então isso vai ser muito conveniente para a gente porque vai poder cancelar ó, essa expressão toda, essa integral toda com essa. Ó. Então nem preciso me preocupar, porque apareceu a mesma expressão, né, com a integral lá, só que trocando sinal. Então no final, o que sobra para a nossa f de x e y é somente x quadrado, y quadrado, cosseno de x, mais uma certa função que depende de y. Tá? Beleza. Como é que eu faço agora para descobrir quem é essa função g de y ali? Bom, eu tenho que a derivada da função f em relação a y, olha só, tem que ser o meu n de x e y, certo? Então vamos fazer isso. Vamos derivar a nossa função aqui agora, ó. Vamos derivar a nossa função f em relação a y e vou comparar com a minha n de x e y. Ok. Então derivando em relação a y, aí eu considero o x constante, né? Vai ficar o quê? Vai ficar x quadrado, x quadrado, derivando em relação a y, isso aqui é 2y, e que é constante, cosseno de x, né? Porque eu estou derivando em relação a y, esse termo que é cosseno de x é constante. Mas, isso aqui derivando em relação a y, vai ficar g' de y, né? E isso é a nossa derivada da função f em relação a y. E do lado de lá, n de x, y, quanto é que é? Bom, nosso n de x, y é 2x quadrado y cosseno x. Então, 2x quadrado y, 2x quadrado y cosseno de x, né? Vamos conferir ali. N de x e y é igual a 2x quadrado y cosseno de x. Beleza. 2x quadrado y cosseno de x. Ok. Bom, o que acontece ali, ó? Arrumando esse termo, o que aparece? A gente pode botar 2x quadrado y cosseno de x, né? Dá para arrumar assim, né? Botei o 2 na frente. Mais a derivada de g em relação a que é nosso y, g' de y. 2x quadrado y cosseno de x. Lembra que isso aqui foi o nosso n de x, y. E olha aqui que aconteceu. Esse 2x quadrado y cosseno de x, essa expressão aparece também aqui no segundo membro, né? E no primeiro. Então dá para simplificar. Então o que sobra só é que a nossa g' de y é igual a zero. Bom, se a derivada da função g, né, em relação a y é zero, né, é uma constante, então a nossa função g de y, né? Vamos botar uma constante 1 aqui, porque lembra que a derivada de uma constante é zero, né? Então aqui nós vamos ter uma constante, tá? Bom, considerando então que essa é a nossa g de y que a gente achou, nós vamos agora substituir para a nossa f. Ó. Opa, apaguei aqui sem querer. Olha só, a nossa f de x e y, ela vai ser igual a... deixa eu botar um pouquinho mais para baixo aqui para não pegar na minha webcam. A nossa f de x e y vai ser igual a x quadrado, y quadrado, cosseno de x, mais aquela g de y, que eu achei que é uma constante 1, tá? Então essa aqui da nossa f. E qual vai ser a solução da nossa equação diferencial exata? A gente sabe que a solução é do tipo f de x e y, olha só, cadê? Ó, f de x e y igual a uma certa constante, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho constante 1, então eu vou dizer o seguinte, que a solução vai ser uma f de x e y igual a uma certa constante, vou chamar de 2 aqui, que eu já tenho essa 1 aqui. Então vai ficar x quadrado, y quadrado, cosseno de x, mais a constante 1, né? Igual a uma constante 2. E aí agora o que acontece? Se você pega essa constante 1 e passa para lá subtraindo, você vai ter x quadrado, y quadrado, cosseno x, igual a constante 2 menos constante 1. E olha, bom, se aqui você tem constante 2 subtraindo constante 1, duas constantes subtraindo, o resultado é uma constante. Então vamos dizer que isso aqui é uma constante c. E aí no final você vai ter o seguinte, ó, que o seu x quadrado, y quadrado, cosseno de x igual a c. E isso é a solução daquela equação diferencial que a gente tem lá no início, tá? As soluções desse tipo, ó.
Claro que para achar quem é uma constante particular C aqui, você teria que ter mais alguma informação, né? Teria que ter um valor inicial lá para esse exercício, que não tem. Então você vai achar a resposta assim, né? Uma família de funções. Então x quadrado, y quadrado, cosseno x vai ser igual a uma certa constante. E isso resolve aquela equação. Bom, mas professor, como é que eu faço para conferir minha resposta? Se eu quisesse saber se eu cheguei na resposta correta mesmo, né? Será que é x quadrado, y quadrado, cosseno x? É o que responde? É o que é a solução para essa equação diferencial aqui? Como é que eu faço? Nesse caso da equação diferencial exata, o que você pode fazer? Você deriva o que você achou aqui, ó, em relação a x e confere lá com a equação que você tem, para ver se ela realmente é a resposta. Vamos conferir? Olha só, é x quadrado, y quadrado, cosseno x que a gente achou, né? Então tá, então vamos apagar aqui, ó, que a gente vai precisar de espaço. Então nós temos aqui, né, x quadrado, y quadrado, cosseno de x igual a c. Isso aqui é a solução que a gente achou e que a gente quer testar se é verdade, né? Vamos derivar em relação a x, vai ficar assim, ó. Aqui vai ter um produto de funções que depende de x, né? Então vai ficar x quadrado linha e aí eu conservo y quadrado cosseno de x. Mas agora eu conservo x quadrado e vou derivar y quadrado cosseno de x e aqui fica linha, né? Estou derivando em relação a x. E a derivada de uma constante é zero, né? Bom, quando derivar aqui vai aparecer 2x y ao quadrado, 2x y quadrado cosseno de x, né? Quando derivar esse x quadrado aqui. Quando eu for derivar aqui, ó, aqui de novo é um produto de funções que depende de x, porque y é uma função de x. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser derivada de y ao quadrado em relação a x, né? Cosseno de x, mais, agora eu conservo y ao quadrado e derivo o cosseno de x. Então, cosseno de x, linha. Beleza, lá de cá é igual a zero. Então, continuando aqui, vai ficar 2x, y quadrado, cosseno de x, mais, aqui aparece x quadrado, né? E aqui nós vamos ter o seguinte, ó. A derivada desse termo aqui, ó, que é y ao quadrado, vai ser a regra da cadeia. Que lembra que y é uma função de x, certo? Então, se eu tenho y ao quadrado, é como se eu tivesse, ó, a minha função f de x elevado ao quadrado. Então, na hora de você derivar isso aqui, tem regra da cadeia. Vai ficar 2y, né? Ou seja, deriva de fora, né? Deriva a função externa, que é elevar ao quadrado, e conserva a interna, que é como se fosse a nossa y aqui. Depois deriva a função de dentro, que é o y. Então, preste atenção nisso, ó. É só você olhar aqui, ó. Se você fosse fazer aqui, ó, seria 2y, y'. Por quê? Porque é como se fosse assim, ó. 2 multiplicando a minha f de x, depois a minha f' de x, tá? Regra da cadeia, tá certo? Cuidado ali para não esquecer isso. Deixa eu apagar aquele meu rascunho ali, só para ficar organizado. Ele apagou ali também, mas tudo bem. Então aqui fica 2y, y'. E eu repito o cosseno de x. Agora aqui, ó, derivada do cosseno de x vai dar menos o seno de x. Então esse menos já vou fazer multiplicação com esse mais aqui, né? Menos 1 com mais 1. Multiplicando, vai ficar menos y quadrado seno de x, beleza? Isso aqui é igual a zero. Bom, então vamos arrumar aqui, ó. Nós vamos ter, aliás, vou deixar um pouquinho para cá. Nós vamos ter então, aqui vai ser 2x quadrado y cosseno de x e vou botar aqui y', certo? Multiplicando aqui, ó. E o lado de cá vai ficar mais 2x y ao quadrado cosseno de x e aqui vai ter, multiplicando esse termo por esse, vai ficar menos, no caso vai aparecer x quadrado, y quadrado, seno de x, certo? Tudo bem. Olha só o que acontece, ainda não está nesse formato, né? Mas y', lembra que é a derivada de y em relação a x? Então esse y' que aparece aqui, ó, você pode colocar como sendo o seguinte, isso vai ser 2x quadrado, y cosseno de x, derivada de y em relação a x, ó, é o y'. E aqui você tem esse termo todo, mais 2x, y quadrado, cosseno de x, menos x quadrado, y quadrado, seno de x. Beleza? Isso é igual a zero. Ah, esqueci de colocar igual a zero aqui, tá? Aí veja, se você considera esse dx como um infinitésimo, né, um incremento que você está dando aqui, e multiplicando então ambos os lados dessa equação por dx, ó, quando você multiplicar isso aqui tudo por dx, vai simplificar, o dx com dx. E esse termo multiplicando por dx, vai aparecer isso aqui tudo, ó, multiplicando dx, certo?
Então é o que a gente vai fazer, tá? A gente vai multiplicar ambos os lados por dx. Então no final, o que você vai ter? Você vai ter o seguinte, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar. Então no final o que você vai ter é, multiplicando tudo por dx, né? No final, esse carinha aqui não vai aparecer aqui, tá? Porque ele vai simplificar. E esse dx ele vai aparecer do lado de cá, ó, tá? Então imagina que eu já fiz esses dois passos aqui. Foi só para economizar e poder já ficar fácil para comparar. Vamos comparar essa expressão com essa daqui. Vamos ver se bateu tudo direitinho, ó. Nós temos ali dx, ó, dx, está multiplicando. Tem que ter o termo menos x quadrado, y quadrado seno x. Ele aparece aqui, ó, menos x quadrado, y quadrado seno x. Tem que ter o termo 2x, y quadrado cosseno x. Então, ó, 2x, y quadrado cosseno x. Apareceu ali, tá vendo? E o outro termo apareceu aqui. Beleza, multiplicando dx. Agora tem que aparecer do lado de lá, ó, o termo 2x quadrado y multiplicando cosseno de x e dy. Olha lá, ó, 2x quadrado y cosseno de x multiplicando dy, né? Então apareceu também o termo ali, tá? Ou seja, aquela sua expressão, né, aquela sua equação original, x quadrado, y quadrado, cosseno de x igual a c, de fato é a solução da equação diferencial, tá? Você conferiu então, porque quando você derivou em relação a x e arrumou, ficou a equação original, a equação diferencial original que você tinha. Entendido? Então, essa é a solução para esse exercício. Você conseguiu achar essa solução? Deixa aí na descrição, deixa aí no comentário, né, o que aconteceu. E agora que eu já fiz esse exercício, eu quero te propor um outro parecido com esse, para você poder treinar. Que é esse aqui, ó. Então tá aqui, esse exercício eu quero que você resolva. Na descrição do vídeo vou deixar o gabarito. Se você ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. E se você chegou até aqui e não deixou seu curtir ainda, deixa o seu curtir. E também inscreva-se no canal. Vejo você nas próximas videoaulas onde eu estou resolvendo equações diferenciais. Até mais e tchau!